Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender aqui, eu vou ensinar a vocês quais são os mecanismos para que você movimente no seu estilo de vida, para que esse seu estilo de vida favoreça o seu tratamento oncológico, tá certo? Mas antes da gente conversar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui no nosso canal, a você que você já faz parte aqui como inscrito do nosso canal, professora Maíra Trevisani. E sim, eu sou a professora Maíra Trevisani e aqui a gente tem conteúdos importantíssimos sobre todo esse cenário oncológico e quais são os melhores caminhos para que vocês passem da melhor forma possível por esse processo. Ah, Maíra, você fala também a respeito de prevenção? Sim, nós falamos a respeito de prevenção, tá certo? Então, o que é importante? Se você se interessa sobre esse assunto, se para você esse conteúdo é importante, eu peço, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas que vocês acreditam que precisam desse conteúdo, comentem, curtam. Por quê? Porque assim a plataforma, né, no caso o YouTube, o Instagram ou o Facebook, eles entendem que o nosso conteúdo ele é importante e divulga para mais pessoas. E nós sabemos, né, gente, o quão importante é nós termos informações sérias, corretas e práticas para como lidar com esse cenário oncológico que não é fácil para ninguém, tá certo? Então, pode aí, curte, compartilha, já aciona o sininho, vamos lá. Vamos aí fazendo esse movimento pró conteúdo positivo para auxiliar o máximo de pessoas possível, tá certo? Então, ótimo. Feita essa parte, vamos ao que interessa. Maíra, como assim você vai me ensinar a ter um estilo de vida que favoreça o meu tratamento? Ou até, vocês podem estar se perguntando, mas o meu estilo de vida pode prejudicar o meu tratamento? Sim, pode prejudicar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero conceituar para vocês o que seria esse estilo de vida. Então tá, estilo de vida é a forma como nós desenhamos a nossa vida, como nós lidamos com as questões que envolvem toda a nossa existência. Então vou dar alguns exemplos que são os exemplos que nós vamos trabalhar aqui. Então, como você escolhe se movimentar ou não se movimentar, como você faz a escolha dos seus alimentos, isso também é um estilo de vida. Se você tem qualidade de sono, se você se prepara para o sono, se seu sono é bom ou ruim, isso é um estilo de vida. A forma como você escolhe os seus relacionamentos, a maneira que você escolhe fazer uso ou não de tóxicos, né, bebida, cigarro ou outras drogas, e a forma como você lida com o seu estresse. Tá? E a gente sabe que nesse cenário oncológico demanda muita determinação para que esse estresse não domine e paralise a pessoa a ponto de elas não conseguir vislumbrar uma possibilidade de ação positiva na direção do tratamento, na direção de quem sabe da cura, né, via tratamento. Então, esses são 6 pilares que determinam o seu estilo de vida. Fala pra mim, você já parou pra pensar como é o seu estilo de vida? Você já pensou se teria alguma maneira melhor de se viver? Tem pessoas que podem falar assim pra mim, eu já ouvi isso de alguns clientes, né? Não só mulheres. Ah, Maíra, minha vida ela é do jeito que ela é, não tenho o que escolher. Gente, nós temos sempre que escolher. Até não fazer nada é uma escolha. Já pararam pra pensar nisso? Sim, é uma escolha. Então, o que acontece quando o estilo de vida ele tem uma direção que pode vir a ser prejudicial, tá? Quais são os critérios que vocês podem aí fazerem uma análise com a vida de vocês para vocês analisarem, tá, eu tenho estilo de vida positivo ou não, tenho estilo de vida que pode me prejudicar. Olha só, o sedentarismo, gente, não adianta, sabe? A gente fugir dessa realidade. Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: o movimento, ele é tão necessário quanto tomar banho. Olha só, vocês podem achar que eu tô aqui querendo... Ah, Maíra, você é profissional de educação física, por isso você tá me dizendo isso.
Não, gente, não. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Se você ficar parado, seus músculos vão atrofiar, o teu cérebro vai produzir menos, vai consumir menos oxigênio, você vai ter uma lentidão no raciocínio, tá certo? Além de todas as disfunções orgânicas que você vai acontecer no seu organismo. Logo, o seu corpo vai deixar de te dar a oportunidade de viver. E ali você não vai mais conseguir utilizá-lo como uma ferramenta. Pense nisso. Tomar banho, ele é fundamental, principalmente para nós aqui, né, brasileiros, que vivemos num país tropical, não é verdade? Geralmente, eu sei que alguns não, tá? Mas normalmente as pessoas tomam banho, pelo menos um banho por dia, certo? E aí é que eu falo para as clientes, se você toma banho todo dia, se você entende que isso é uma prioridade, olhe para o movimento, seja ele qual for, claro, o exercício sistematizado, pensado nas suas características, pensado nas suas necessidades, ele é o melhor dos mundos? Sim, mas o que eu educo os meus clientes é o seguinte, independente se estão comigo, o movimento se faz necessário, assim como tomar banho. Olha o que vai acontecer agora, a partir de hoje, quando vocês entrarem para tomar o banho, vocês vão lembrar, será que eu me movimentei hoje? A Maíra falou que eu tinha que me movimentar. Vocês não vão mais esquecer disso. E aí, o que acontece? O sedentarismo, ele é um dos comportamentos mais prejudiciais à nossa saúde. Por quê? Porque ele dispara, ele manda uma informação para o nosso organismo que é mais ou menos o seguinte. Olha, ela não quer se movimentar, né? Vou falar de mim. A Maíra decidiu não se movimentar. Maíra, sinto muito, você não tá me ajudando. Se você não tá me ajudando, eu não tenho como te ajudar. E aí, ele não tem como exercer a função que ele tem, que é de me dar a oportunidade de viver nesta vida da melhor forma possível, mesmo em tratamento. Então, o sedentarismo, ele dispara informações para o nosso cérebro, dispara informações para todos os nossos órgãos, tá? Que às vezes eles são nutridos pelo movimento da contração muscular, para que eles não funcionem de forma adequada. Vou dar um exemplo, a própria captação da insulina. A gente ingere alimentos, por exemplo, que a gente fala rico em carboidratos, por exemplo, um macarrão, tá certo? E quando a gente ingere, essa massa, ela vira um açúcar no nosso sangue, que é uma fonte de energia. Só que aí eu peço para o meu pâncreas, né, liberar insulina para pegar esse açúcar, né, que a gente chama de glicemia, que tá ali na corrente sanguínea, pegar esse açúcar e levar para dentro da nossa célula, fornecendo energia através da contração muscular. Quando eu não tenho essa contração muscular, porque eu não me movimento o máximo possível, o que acontece? Esse açúcar fica circulante na minha corrente sanguínea. O pâncreas está ali liberando um monte de insulina e aí falando, ué, tá aqui, mas eu não consigo levar para a célula tudo isso, ela não me ajuda. Maíra, se movimente. Só que aí a Maíra decide não se movimentar. O que acontece? Quando eu vou lá fazer meu exame de sangue, minha glicemia tá alta. E o que o médico fala para mim? Maíra, você precisa se movimentar, diminuir a ingestão desse tipo de carboidrato e você está pré-diabética. Se você não se cuidar, você vai desenvolver um diabetes. E vocês sabiam que não posso dizer a maior parte, mas uma grande parte da população que tem diagnóstico de câncer também tem diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes? Olha um problema aí. Então, o sedentarismo nos previne, ou melhor, o movimento nos previne de doenças provocadas pelo sedentarismo. Tá certo? Essa é a única causa de diabetes? Não, eu só tô dando um exemplo do que o sedentarismo pode provocar. Ah, Maíra, mas eu posso desenvolver um diabetes durante o tratamento? Se você não se movimentar e se alimentar mal, que é o nosso tópico seguinte, sim, você pode desenvolver. E aí nós teremos duas doenças graves associadas. Acho que a gente não quer isso para nossa vida, não é mesmo? Tenho certeza que não. E aí, falando do sedentarismo, assim, muito superficialmente, mas alertando a importância do movimento, nós vamos para a alimentação.
que também é uma escolha, que também tem a ver com comportamento, com estilo de vida. Nós temos opções de alimentos, tá certo? Eu sei, o alimento natural ele é um pouco mais caro muitas vezes sim. Mas fazer escolhas por alimentos que nós descasquemos, ao invés de abrirmos pacote, é uma escolha muito mais inteligente, que por hora pode até aparentar ser mais caro, mas que no longo prazo da nossa vida, ainda mais em tratamento, ele tende a ser mais econômico, porque vai nos proteger, né? Vai nos prevenir de termos que gastar com medicação. E para quem está em tratamento, que tem sintomas como náuseas, vômitos, constipação ou diarreia, a alimentação ela é fundamental em fibras, em frutas adequadas, se possível zerar, gente, isso é importante, zerar a ingestão de açúcar branco, açúcar refinado, porque ele alimenta o seu tumor, pelo amor de Deus. Não vamos fazer essa escolha. Ah, Maíra, mas eu não consigo. Gente, olha que maravilhoso. O nosso corpo se adapta a tudo. A tudo. Não há o que o ser humano, o corpo humano não se adapte. Se você me colocar no meio de uma selva, eu que morro de medo de bicho, vou ficar desesperada? Vou. Mas meu corpo vai sobreviver. Se eu me colocar ali à disposição para sobreviver. Então, não dá. Vocês estão para as pessoas que estão em tratamento, estão assistindo esse vídeo, vocês estão sobrevivendo em meio a um ataque tóxico, que é uma quimioterapia, por exemplo. Tem um objetivo positivo no final? Claro que tem. Nós queremos combater esse tumor. E vocês estão aí, firmes, ora bem, ora não tão bem assim. Mas isso não importa, né? O importante é que vocês vão sim concluir o seu tratamento se tomarem as atitudes adequadas. Então, má alimentação só provoca prejuízo, principalmente nesse processo, tá certo? Outra questão. Qualidade de sono. Pensem aí, como está a qualidade de sono de vocês? Aí você pode falar para mim, ué, como é que eu vou analisar isso? Pelas horas de sono que eu tenho? Não. Eu quero que vocês pensem, por favor, se ao acordarem, tá? Vocês acordam bem dispostos, bem dispostas, ou sentem aquele cansaço de que, nossa, passou um trator em cima de mim. Nossa, eu tô exausto, eu tô sem ânimo. Ai, deve ser o tratamento. Gente, nem sempre é o tratamento, nem sempre. Porque olha só, quando a gente fala em qualidade de sono, a gente vai falando com relação ao tratamento, tem algumas pessoas que dormem demais durante o processo de quimioterapia, e o demais significa que dormem tantas horas no dia a ponto de não ter condições de fazer outras coisas das suas atividades diárias, tá bom? Porque quantidade de sono, a gente tem aí uma recomendação para adultos, que seria mais ou menos, para adultos, tá, gente? 8 horas. Adolescentes, mesmo em tratamento contra o câncer, muitas vezes precisa de mais horas de sono, porque o cérebro está em formação, então ele precisa dormir um pouquinho mais. Crianças também têm o seu sono, assim, pedido um pouquinho mais que 8 horas, 12 horas. Só que o tratamento, eu não sei se todos vocês, mas uma boa parte também, tem insônia. Ai, Maíra, minha insônia é insuportável. E qual é o problema de ter insônia, gente? Primeiro, ficamos devastados, né? Essa sensação de exaustão, ela é constante durante o dia inteiro. A gente não consegue fazer nada. Vou contar uma história aqui pra vocês. Eu ainda não me submeti a tratamento contra o câncer porque ainda não fui diagnosticado. E eu falo ainda porque a gente nunca sabe, né? Gente, mas eu tava num processo, quando eu tava fazendo mestrado, de tamanha exaustão, que vocês não vão acreditar. Eu estava voltando para casa, dirigindo, e eu ia pegar meus filhos no colégio. Bateu aquele sono. Eu falei, não, já tô chegando, vai dar tudo certo. Eis que parei no farol. O sono veio, pesado. Só que eu consegui me manter em alerta. O trânsito andou. O que aconteceu? Eu dei aquela piscada com vontade. Quando eu acordei, pá, não deu para desviar. Eu bati no carro da frente. E saí do carro, gente, desorientada.
Só falei o seguinte pro moço: moço, me perdoa porque eu dormi. Exaustão me dominou. Ele foi tão querido comigo, gente, tão querido comigo, que eu acionei seguro, tudo que eu tinha que fazer mesmo, que ele me mandava mensagem depois: Maíra, como você tá? Você tá conseguindo dormir melhor? Você conseguiu pegar seus filhos na escola? Você precisa de ajuda? Super solícito. Vocês acreditam? E olha, sou super atenta a essas coisas, mas às vezes a vida faz com que a gente tenha comportamentos não saudáveis com relação ao nosso sono e provoca esses problemas. Durante a quimioterapia, principalmente, você pode ter insônia, mas não significa que você não vai ter sono depois. Então, tem que ficar atento como está a qualidade do seu sono. Aí você fala: então a escolha não é minha, porque é por conta do tratamento? Não. Eu vou falar para vocês qual uma maneira eficiente de vocês melhorarem isso, tá bom? Por enquanto, eu só tô mostrando para vocês começarem a pensar aí na vida de vocês, se o estilo de vida de vocês está ok, ou se precisa melhorar em algum quesito, ou em todos. Muitos casos são em todos. Tá bom? Então, o outro tópico que a gente tem é com relação aos relacionamentos. Gente, vocês sabem, né? Quando o diagnóstico de câncer chega, ele não chega só pro paciente, né? Não chega só pro meu cliente que me procura. Ele chega pra família inteira. Tá certo? E eu gosto muito que a família interaja, porque é fundamental. A família, os amigos, os parceiros, as parceiras, enfim, todas as pessoas que convivem com aquele paciente, com aquele meu cliente. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o paciente não se dá conta, o cliente não se dá conta de que os relacionamentos dele provocam nele aquilo que a gente não quer, porque é um relacionamento tóxico. Maíra, como eu sei se o relacionamento que eu tenho com as pessoas é tóxico? Analise se o convívio com aquela pessoa te faz mais bem do que mal. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, às vezes o familiar ele erra um pouquinho e ele acaba sendo tóxico, não porque ele quer, mas porque não sabe como lidar. E por isso que eu gosto de acolher o familiar também, para explicar que o paciente ele está passando por um processo de tratamento, mas ele não está inválido. E nem deve ser tratado dessa maneira, porque isso estressa o relacionamento dele, porque ele começa a se ver como incapaz, não é assim? Quem quer se ver como incapaz? Eu não conheço ninguém. Todos os clientes que me procuram falam pra mim: Maíra, eu preciso me sentir capaz, me ajuda, tá certo? Então eu acredito que com vocês também não seja diferente. E aí, observar se esses relacionamentos você tá tendo que trazer mais paz para sua família do que a sua família para você. E as escolhas, elas ficam muito mais delicadas nesse processo de tratamento, porque é um processo de você se autossalvar-se. Olha que interessante. É um processo de preservação, autopreservação. Não quer dizer que você vai chutar para longe seus relacionamentos, não é isso. Mas é preciso observar e aprender a se proteger, tá bom? Então, o relacionamento é fundamental para um processo de tratamento. Mas o que? Qualquer relacionamento? Não. Um bom relacionamento. Aquele que te nutre e não aquele que te suga. Pense aí. Tá certo? Não precisa brigar com ninguém por causa disso, não. Só observa. E aí a gente entra num outro pilar, que seria o quinto pilar desse estilo de vida, que é a questão do estresse, né? O estresse, gente, é muito importante a gente observar, porque ele libera hormônios, principalmente um chamado cortisol, que causa distúrbios no nosso sistema. O cortisol é importante, tá, gente? Mas, inclusive, o exercício físico também libera cortisol, mas numa dosagem que é importante para disparar outros tipos de hormônios que favorecem o teu organismo. O estresse da preocupação, o estresse da ausência de sono, de uma má alimentação, o estresse da própria quimioterapia, da incerteza, da perda do cabelo, da perda da referência no espelho, o estresse às vezes de uma mastectomia total, tá certo? De uma cirurgia. Esse estresse, ele precisa ser trabalhado de uma maneira que você tenha uma ressignificação desse estresse a ponto de você ter controle ou manusear esse estresse de uma maneira mais efetiva e produtiva, e não que faça com que você
cai em profundo sofrimento. Porque olha só, o que os estudos nos apontam e o que a prática diz. Quando o diagnóstico de câncer chega, quando o câncer te visita, olha só a expressão que eu tô querendo colocar para vocês, a doença te visita. E o que uma visita faz, gente? Ela chega, toca lá na campainha da sua casa e você abre a porta. Mas uma hora essa visita vai embora, porque você não é a doença. O seu corpo está com um tumor que foi diagnosticado como câncer, mas você não é a doença. Tudo bem? É muito importante observar desse lado. Quando essa doença te visita, você muitas vezes, os meus clientes relatam muito isso e a psicologia também fala sobre esse aspecto, tá? Você se sente traído, você se sente traída. E às vezes isso não é literal, às vezes isso não soa fácil de verbalizar, porque a gente nem sabe. Mas pensem aí e depois comentem pra mim se eu tenho razão ou não. Você se sente traído, traída por quem? Por um corpo que você sempre confiou como um instrumento para você viver nesse planeta. E de repente, tá? Muitas vezes é de repente, esse câncer te visita e você enxerga a doença como algo impeditivo para sua existência aqui. Então ele te traz, como assim o meu corpo produziu um tumor? Como assim? E agora, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha conduta daqui para frente? E aí é que entram os profissionais que você procura, o oncologista e todos os outros médicos, e também nós que atuamos aqui como uma terapia complementar para te ajudar a superar essa barreira. E qual que é a barreira quando a gente sente que o corpo está traído? Se alguém te trai, você quer cuidar dessa pessoa que te trai? Diga para mim. A pessoa te traiu. Feriu ali a tua confiança. Você quer cuidar desta pessoa? Passa por um processo. Tem uma cliente que falou para mim assim, que o câncer a gente passa por processos de entendimento. Mas que quando chega no ponto de entender que esse que aparentemente te traiu, que é seu corpo, ele também é a ferramenta da sua cura ou a ferramenta da manutenção da tua saúde, mesmo em casos de metástase, você pode viver com metástase. Você começa a olhar para esse corpo com outro olhar, não mais daquele que me traiu, mas como olhar daquele que eu tenho que me unir para que eu saia dessa situação. E aí eu consigo controlar o nível de estresse, de desespero, que é o momento inicial, e começo a pensar em estratégias de sobrevivência, entende? E aí que o estilo de vida entra de uma maneira incrível, incrível e fundamental. Para quê? Para que você passe por esse processo de tratamento, para que você passe pelo processo de pós-tratamento, cirurgias, enfim, e consiga dar sequência na sua vida. Aí você fala, ai Maíra, mas como assim? E se eu morrer? Tudo bem, nós temos essa chance e não vamos ignorar. Integridade neste canal é acima de tudo. Mas eu posso morrer tropeçando, caindo, batendo na minha cabeça. Não é verdade? Tem gente que morre de soluço, que as probabilidades são em zilhões. Então, assim, ninguém sabe, gente. Não dá para saber. Mesmo o médico, já vi casos de pacientes, de cliente, diagnosticou câncer de mama, teve metástase óssea e foi para uma metástase cerebral. O médico falou, olha, a gente vai entrar no paliativo. E ela, maravilhosa, maravilhosa, gente, virou para mim e falou assim, qual que é o recurso que eu tenho? Viver como uma pessoa fadada a morrer ou viver o tempo que eu tenho? Eu falei, viver o tempo que você tem. Essa é a minha sugestão sempre. Ela, pois bem, você me ajuda? Eu falei, tô aqui para isso. Vamos lá, através do estilo de vida, olhar para esse cenário. Tá certo? Então, a situação, ela é crítica? Super, super.
mas há escolhas. E o manejo de estresse, ele sim é importantíssimo para que o seu tratamento não seja prejudicado por conta dessa forma de ver que é da finitude da vida. Gente, todos nós temos a finitude da vida. O câncer, ele é desafiador, mas não significa que precisa ser vivido de uma maneira triste, não saudável e não na intensidade que você merece, tá bom? Então, passando essa questão do manejo de estresse, nós vamos para o controle de tóxicos, que muitas pessoas, sim, ainda fumam, ainda bebem, ainda usam outras drogas, mesmo nós aconselhando que isso não é favorável. Então, se para você que ainda faz uso de algum tóxico, ainda nesse processo de tratamento, fique atento, fique atenta, tentem diminuir um pouquinho por dia, porque isso sim interfere no seu tratamento, tá? Pode te prejudicar ao invés de ajudar. E você fala, Maíra, mas isso é minha fuga. Vamos encontrar outra maneira de fuga, enfrentando o problema, tá bom? Não pense que o cigarro te desestressa sem te cobrar nada. A nicotina vai lá, te dá uma sensação de prazer, mas a conta é alta. Eu acho que nesse momento a gente não precisa pagar mais conta, né? Já basta o esforço aqui do tratamento. Não sei. Pelo menos os resultados que eu enxergo são os mais positivos quando a gente vai ali diminuindo só por hoje. Só por hoje a gente diminui um pouquinho. Pois bem, falamos sobre tudo isso e aí eu quero dizer a vocês o que fazer então. Então eu olhei lá para o meu estilo de vida, vi que meu estilo de vida tem assim, nossa, Maíra, já consigo, já me movimento, Maíra, já não faço uso de cigarro, nem de bebida, nem de outras drogas, mas eu sou muito estressado. Ou, Maíra, não consigo me movimentar ainda, mas me alimento bem, tudo bem assim? Vamos observar. Ou, Maíra, eu tenho tudo isso preenchido, faço tudo isso, olha, eu sou impecável e ainda assim tive diagnóstico de câncer. Sorte a sua, que ainda assim você tem um estilo de vida bom, porque senão seu prognóstico seria muito mais difícil, tá certo? Então, manter um estilo de vida saudável significa que, anotem aí, são 6 pontos importantes. Primeiro, o movimento. O movimento, claro que seria ideal um exercício sistematizado. E para cada fase de tratamento, tem vídeo aqui que eu vou até linkar aqui nos cards para vocês. Para cada fase de tratamento, é super importante adequar o exercício, tá? É isso que a gente faz com os nossos clientes. A gente adequa de acordo com as fases, de acordo com os sintomas. Isso é super importante, tá bom? Mas se você não tem acesso ao exercício sistematizado, vou pedir a vocês. Não pode, a partir de hoje, não pode passar mais que 2 horas sentado. Presta atenção. Maíra, mas eu fico lá na químio e tal, não sei o quê. Fez a químio, levanta. Levanta, a hora que se sentir melhor, dá uma caminhada, movimente-se, tudo bem? Então, no dia, claro, respeitando dia bom, dia ruim, tá bom? Tentem não ficar mais de 2 horas sentado ou sentada. Isso aumenta em 40% as suas chances de desenvolver outras doenças ou de complicação do seu próprio tratamento. Por favor, vamos evitar isso, tá? Mesmo que esteja mais prostrada no dia de quimioterapia, por exemplo, vai até o banheiro, mesmo com limitação, se levanta, não se entrega. Movimentos, quanto mais oxigênio você respirar, menos efeitos adversos você vai ter neurológico. Quanto mais movimento você fizer, menos fadiga você vai sentir. Presta atenção nisso. Quanto mais movimento você fizer, mais essas toxinas que não são mais importantes para o teu corpo, porque elas estão ali em abundância e estão combatendo o tumor e também estão combatendo as células que se proliferam rápido, como de cabelo e outras, você vai poder ir metabolizando, exterminando aquelas toxinas que não precisam ficar no seu corpo, tá certo? Então o movimento vai te trazer o quê? Vida. Por isso que o nosso canal chama Movimentando Vidas. A vida que tem dentro de você, independente da condição que o teu corpo está te trazendo hoje. Vamos superar. É você quem manda, tá bom? Então, pois bem. Outra questão, fazer escolhas de alimentos naturais. Fazer escolhas de alimentos saudáveis. Se possível, procurem um nutricionista especializado ou especializada em oncologia.
tá? Porque cada tratamento, cada fase de tratamento, cada tipo de tratamento, nós temos uma grande variedade de alimentos que podem te ajudar em alguns sintomas. Então, por que não fazer uso disso? Além do que, nós temos que pensar em prevenção de sobrepeso e obesidade, que pode sim agravar o seu quadro de diagnóstico de câncer. Maíra, eu posso engordar? Posso engordar durante o tratamento de químio? Sim. Incha, toma muito corticoide, né? Muitos corticoides para evitar algumas alergias provocadas pelos os citotóxicos, né? As substâncias da químio. Então, incha, fica maior, fica desconfortável, pode causar mais problemas. Então, buscar um profissional de saúde, da nutrição, para te ajudar vai ser fundamental. Mas não tenho condições de buscar? Gente, vamos em busca. Cuidado com o Google, hein? Não fiquem procurando tudo no Google aí aleatoriamente, que tem umas loucuras aí. Aos poucos a gente vai inserindo informações importantes, mas pensem, coisas clássicas. Eliminação de açúcar refinado, muito importante. Ingestão de produtos naturais, desde que não seja cru, tá? Porque em fase de químio a imunidade cai, então a gente precisa tomar muito cuidado. Lavar muito bem tudo que vai comer. Ingerir frutas, coisas que te tragam assim um benefício, um bem-estar. Diminuição de carne vermelha é super importante também, tá bom? Diminuição de carboidratos, não vai me juntar arroz com batata, tá bom, gente? Ou um ou outro, porque isso vira açúcar no nosso sangue, lembra que eu falei de diabetes? Então tem que tomar cuidado, tá? Sempre procurar ingerir uma proteína junto com carboidrato, que ele regula ali o índice glicêmico, então você vai se sentir mais saciada por mais tempo. E já linkando com o próximo tema, que é o tópico que é a qualidade do sono, à noite diminuir a ingestão e dar prioridade a alimentos com fibras, que vão ajudar tanto no seu trato intestinal, com relação à constipação, com relação à diarreia, como também, gente, vai te ajudar a dormir melhor. Olha que importante isso. Diminuir a ingestão de comidas pesadas, gordurosas à noite, tá? Se possível, eliminar. Aumentar a ingestão de alimentos com fibras, tomando cuidado com lavar, comer sempre em casa, tudo bonitinho. Bom, agora na pandemia, né, é o que temos, mas às vezes pede comida fora, então o paciente tem que estar atento a isso. Isso vai ajudar na qualidade do seu sono, para que quando acordar, você está desperta, atentos, né, às realidades, às necessidades. E também fazer uma higienização do sono. Se preparar para dormir. Olha só, desligar os eletrônicos, de preferência umas 2 horas antes de dormir. E ter uma rotina de dormir e acordar. Tem gente que precisa dormir mais tempo, tem gente que precisa dormir menos tempo. Mas o importante, como eu disse, não é a quantidade, mas é a qualidade desse sono. Então, a ingestão de alimentos ricos em fibras à noite e a higienização do sono, tirando as telas, as luzes azuis da tua frente umas 2 horas antes de dormir, vai fazer com que o teu cérebro libere mais melatonina, que é um hormônio, na verdade, e ele é um sinalizador do quê? Ele vai mandar informação pro teu cérebro que é hora de dormir, porque a escuridão, né? A escuridão atua aqui no nosso globo ocular, que manda informação pro cérebro, olha, libera melatonina, porque tá na hora dela dormir. Se eu tô com luz o tempo todo, eu não mando essa informação pro meu cérebro, e aí o sono não vem. Mas aí você já tá em tratamento, prejudicado. Muitas pessoas ficam prejudicadas com isso. Você ainda, além da quimioterapia, além de um processo de rádio, você ainda fica na tela muito tempo? Vai dormir como, gente? E é super importante a gente dormir quando tá escuro, porque aí a gente faz toda uma reparação celular no cérebro, no nosso organismo, que é o que a gente precisa para ter um tratamento, começar o tratamento e finalizar o tratamento, de preferência, né, da melhor forma possível, tá bom? Então pensem nisso. Outra questão, escolher os seus relacionamentos, ser mais seletivo, observar de fora aquilo que realmente te faz bem, aquilo que te deixa mais para baixo,
Gente, por favor. Quem tá precisando deixar a gente mais para baixo, ainda mais em tratamento contra o câncer, né? Escolher. Você tá no momento da vida de vocês que é o momento das escolhas. E por que não fazer escolhas bem feitas até em relação às pessoas que convivem? E é super importante a comunidade. O que é a comunidade? Fazer amizade com as pessoas que também estão passando por esse processo, tá? Esse assunto eu vou falar com vocês no próximo vídeo, que é o poder da comunidade. Mas pensem nisso já. Outra questão também, a questão quando a gente fala do manejo de estresse, tá certo? Já estamos ali num processo de estresse. Quais são as ferramentas? O exercício ajuda muito nesse controle do estresse. Tá muito estressado? Vai andar, anda no lugar, vai nadar, vai fazer. Aqueles que não estão em radioterapia podem nadar. Os que não estão em radioterapia podem nadar. Os que estão em radioterapia não podem nadar, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Os que podem vão andar de bicicleta, fazer o que gostam para se movimentar e liberar lá no nosso cérebro substâncias que trazem prazer. Serotonina, dopamina, todas as substâncias, até adrenalina, que elas, quando o cortisol está presente, elas estão em menor quantidade. Então a gente tem que fazer o processo inverso. Liberar esses hormônios por cortisol diminuir, o nosso nível de estresse ser o menor possível. Outra estratégia é meditação. Ah, Maíra, não tenho paciência, como assim vou fazer meditação? Gente, tem alguns aplicativos muito sensacionais, até gratuitos, tá? Que você faz por 10 minutos, todos os dias. Eu adoro fazer o meu exercício físico na parte da manhã. Quem me segue lá no Instagram sabe, 5 da manhã tô eu treinando. E depois fazer meditação, 10 minutos, 11 minutos, mais que isso eu não consigo nem me organizei para tal. E depois vou viver. A meditação tem tantos estudos falando do benefício de você estar presente no momento presente. Não tem nada a ver com silenciar a mente, tá bom, gente? Porque o tanto que eu falo, vocês acham que eu consigo silenciar minha cabeça? Não consigo. Mas para todas as pessoas que os estudos foram realizados, todas demonstraram melhora cognitiva, melhora na atenção, no foco, melhor rendimento profissional, melhora na saúde, gente. É eficaz, por que não? Às vezes você fica aí no Instagram rodando um negocinho aí tão nada a ver. Pô, baixa o aplicativo aí, põe lá seu fone de ouvido, fica 10 minutinhos parada e observa. Porque o que a gente precisa entender? O câncer, como ele fala para nós, que é uma futura finitude da vida, não é assim? O que a gente pode aprender com isso? O grande presente que a gente tem é o nosso tempo. Tempo e como aproveitar o tempo. Como não sentir aquela sensação de que eu fiz e nada fiz. Estar presente no momento presente. Ah, Maíra, mas eu nem quero estar aqui, eu quero fugir porque eu não quero esse diagnóstico, eu não aguento. Não tem fuga. Não adianta escolher esse caminho, gente. Você vai dar 2 passos para frente, achando que tá dando 2 passos para frente, vai dar 10 para trás. Já vamos na direção, né? Vamos fazer boas escolhas, ter um estilo de vida mais saudável, mais salutar para a tua vida. Meditação é uma dica muito, muito importante. E por último, aquilo que a gente já falou, só por hoje não fazer uso de substâncias tóxicas, porque sim, vai te prejudicar. Isso você já sabia, não precisava dizer. E Maíra, por que você está me ensinando tudo isso? Por que você está me ensinando a ter um estilo de vida melhor? Com um único propósito, gente, que vocês passem pelo tratamento e finalizem o seu tratamento sem interrupção e sem pausa. Maíra, é possível? É possível, tá certo? Tenho relatos de clientes que já passaram por isso, versus aquelas que ficaram só no tratamento usual. Significa que você tem que abrir mão do seu médico oncologista? Pelo amor de Deus, não. Eu quero que vocês aprendam a somar informações positivas e que sim, está nas suas mãos. Não está na minha. Se eu pudesse, eu botava todo mundo, falava, vamos agora. E porque eu realmente pratico. Mas você pode falar, é fácil para você que não está passando por isso. Eu até entendo essa frase, tá certo? Mas eu convivo com pessoas que estão nessa fase e que sim, conseguem ter uma vida
mais feliz com qualidade. E a nossa proposta aqui é que a nossa vida, a minha, a sua e das pessoas que estão passando por isso, tenha movimento, porque o movimento é sim vida, tá certo? Então, espero aqui ter colaborado com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, a gente tenta se ajudar. Como eu disse, eu tenho o Instagram como rede também, as redes sociais, me sigam, curtam, aqueles que já me seguem, curtam, compartilhem, vamos divulgar esse conteúdo para mais gente, tá bom? Para mais pessoas serem beneficiadas. E também, se você quiser, salva esse vídeo para vocês, salva aí, quando você tiver dúvida, aí você olha de novo, tá bom? Tá aqui para vocês poderem desfrutar desse conhecimento, tá certo? Então agradeço bastante você que ficou comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo a todos, tchau, tchau!